Olha a visão, continuação aqui dos vídeos do Mocelin, que eu tava fazendo esse vídeo aqui, mas deu errado. Alguma coisa me atrapalhou, né? Voltando aqui, ó. A doutrina, a diabólica doutrina do purgatório, né? Pastor Mocelin. Continuando aqui, né? Que tenha sido batizado, ele vai direto para o inferno. E por que a doutrina do purgatório é tão diabólica? Porque faz com que as pessoas ímpias fiquem confortáveis em seus pecados. Faz com que elas continuem numa vida errada, sem se examinar, afinal estão salvas, por mais que vão passar um periodinho lá no inferno, ou melhor, no purgatório, então... Não, se a pessoa tiver em pecado mortal, simples, a igreja deixa bem claro, pô. É simples. E pecado venial, pecado não leva à morte. Tem como se arrepender, confessando ao sacerdote, porque foi dada autoridade ao sacerdote. João 20, 21 a 23. É simples. Essa ideia que o Mocelin quer colocar, simples. A pessoa está em pecado venial, que é pecado que não conduz à morte. Então vai dizer de 1 João 5, 16 a 17. Há pecado que leva à morte. Há pecado que não leva à morte. O que a igreja ensina. Simplesmente. Pecado venial não é pecado mortal. Pecado mortal leva à morte. Ah, mas a igreja tal, etc, meu irmão. É simples, pô. Uma coisa tem que concordar. Você odeia a igreja. Porque a verdade será conhecido pela igreja. Então, se é conhecido pela igreja, essa igreja, ela vai ensinar a doutrina do purgatório. De acordo com a Bíblia. Porque a Bíblia já mostra esse purgatório. Os pais patrísticos mostram. E eles acreditavam. Só Mocelin aí. Vamos lá. Melhor, no purgatório, então, mas elas estarão salvas ao final. Pense, nesse caso, um irmão da minha igreja contava que um parente lhe falava que ele iria para uma missa de 7º dia, de um parente que era traficante. O cara teve uma vida inteira de pecado. Não se arrependeu, morreu em pecado, morreu levando um tiro por conta da bandidagem. Ou seja... E como você sabe que ele morreu em pecado? E no último segundo, no último instante, ele poderia ter se arrependido? Quem é você? Como ladrão na cruz. No último momento, no último instante, ele se arrependeu. Foi para a glória, foi para o paraíso. Sim, se você se arrepender com todo o seu coração, com toda a sua alma, todos os seus pecados, ser lavado no Cordeiro de Deus, o sangue redimido de Cristo, claro que você vai para a glória, meu querido. Mas se não arrependeu 100%, pecado mortal, não tem perdão. Mas tem, sim, como diz aqui, todo pecado e blasfêmia será perdoado. Todo. O traficante que você citou aí, o pecado dele pode ser perdoado. Matou, roubou, se prostituiu, fez aquela coisa que o diabo adora. Se arrependeu. Paulo devastava a igreja. Se arrependeu. O único pecado que não pode ser perdoado é o blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus 28, 20, o Espírito Santo é a igreja. Então vocês estão degrinando, a igreja está degrinando no Espírito Santo. Cuidado, hein? Vamos lá, né? Ou seja, não houve fé genuína, não houve arrependimento. Pois aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado, diz João. Mas ele teve uma vida de pecado, morreu em pecado, e mesmo assim ele vai para o céu. Por quê? Porque ele foi batizado na igreja católica. Uma missa de 7º dia, isso não garante que a pessoa está no céu, meu querido. Simplesmente o morto, ele é agregado na sua comunidade. Por isso que é a Santa Missa do 7º dia. Simples. A missa do 7º dia existe. Como Gênesis 50:10, José fez um pranto de 7 dias seu pai. É simples. O morto, ele é agregado à sua comunidade. Mas isso não quer dizer que ele está salvo. Mas o que importa para nós o quê? E se arrependeu. Talvez ele se arrependeu no seu último momento. Quem somos nós? Quando ele tomou aquele tiro ali, eu acho, talvez no último momento ele se arrependeu daquela imundícia, aquela cagada, aquela vida toda prostituída que ele teve. Quem é você, Mocelin? E nós seguimos o que a igreja prega. Fazendo prantos aos defuntos. Orações fúnebres àqueles que se partiram.
Porque a gente acreditamos que existe um estado de purificação. Aqueles que não cometeram pecado mortal. E aqueles que se arrependeram desses pecados mortais e pecado venial. Quem somos nós? Você está julgando, meu querido. Mas vamos lá, né? Porque ele foi batizado na Igreja Católica e então ele vai passar um tempinho no purgatório. Depois ele estará com Cristo por toda a eternidade. Esse foi um dos motivos pelos quais os católicos acrescentaram livros apócrifos no Concílio de Trento. O livro de Aí, ó. Já saiu fora, pô, do estudo. Ah, isso aí que é o Concílio, meu irmão. O Concílio de Trento, ele não acrescentou os 7 livros. Segundo Macabeus, que você disse que não é inspirado. Em Hebreus 7, cita segundo Macabeus. É simples. Essa tática de negar, usar livros que diz que não é inspirado, isso já provamos que é mentira sua. Macabeus, que foi acrescentado ali um livro apócrifo, ele fala sobre a purificação de pecado de mortos. Mas olha que coisa interessante. Paulo diz que a palavra de Deus foi dada aos judeus. O Antigo Testamento foi dado aos judeus. Tanto que Jesus nunca discutiu sobre o cânon. Ei, tá faltando... Claro, porque Jesus é focado no Novo. Porque o Velho Testamento prefigurava ele. Quando ele vem, por que ele vai questionar o Velho Testamento que a promessa era até ele? Porque o Velho Testamento prefigura ele. Por que isso vai questionar os judeus? Porque os judeus se desviaram. Os judeus não aceitou ele. Fez a nova aliança. E a igreja ora com aqueles que já partiram. Como vai dizer aqui, olha só. E uma coisa muito interessante desses doutores, vou finalizar esse esgoto desse Mocelin, é um esgoto, é um lixo. Infelizmente, pô. Desculpa a minha arrogância, tem que ser assim mesmo, pô. Porque esses doutores, eles manobram a escritura, eles manobram a tradição, eles manobram a história para provar esse conto de fábulas e novidades. Simples. Ah, mas Macabeu, etc. Alalá, lilili. Meu querido. Olha só. São Paulo, em 2 Timóteo 1, ele reza por seu amigo. Ó. São Paulo orando pelo seu amigo que morreu. Onesíforo, né, tinha morrido e Paulo reza por Onesíforo. Primeiro ele ora pela família de Onesíforo e depois ele ora pela salvação de Onesíforo. Porque ele é um membro da igreja. Ele tem respaldo para orar pela alma do seu amigo. Certo? Paulo começa a falar da obra de Onesíforo e Paulo, no versículo 18, reza pelo amigo. Ó. Em 2 Timóteo 1,18, né? Já falecido. Ele faz um ato de oração por aquele que já morreu. Ó. Porque é comum, sempre, desde o Antigo Testamento, é comum rezar pelos mortos. Ó. Você citou o Velho Testamento. O Velho Testamento, o povo já acreditava. Ô, meu doutor, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Lá em Êxodo 13, ou 32:13, é quando Moisés está orando. Olha só. Êxodo 32:13. Quando Moisés está orando a Deus, falando com Deus em Êxodo 32:13, ele pede para Deus lembrar das promessas que ele fez. Ó. Hoje em Cristo, Mocelinho, hoje em Cristo, existe a oração pelos mortos. Já era comum no Velho Testamentário. Só que, para que seja purificado, pecado venial. Pecado venial, ele pode ser purificado, ele pode ser perdoado, não pecado mortal. Certo? E se a pessoa estiver em pecado mortal, se ela se arrepender e não voltar mais àquelas transgressões, estiver em vida, pode se salvar. Depois que morreu, não tem perdão. Purificada. O que age sobre as almas desses mortos é o sangue de Cristo. No Velho Testamento existiu o Kippur, um ato, o termo hebraico, um costume judaico. Está lá em Levítico 4:5. Kippur era um ato sacrificial para a expiação de pecados. Era realizado pecados dos próprios vivos. O Kippur era um ato de expiação pelos pecados dos vivos. Segundo Macabeus, que se fala que não é inspirado, é inspirado sim.
Segundo Macabeus 12, 46, ou Macabeus 7 ali, você vai ver, certo? 44, né? 42 e 44, 12, 44 e 42. Você faz esse mesmo ato. Mesmo que por esse ato de expiação. Só que pelos pecados dos mortos, que tinha morrido na guerra. Uma tática desses doutores, desses mestres, é acusar que o livro de Macabeus é um livro apócrifo, que não é inspirado por Deus, né? Como diz lá, o Cursilho tirou, tal, etc. Acrescenta. É uma farsa, tá? O mentiroso. Só Jesus Cristo não concorda. Jesus Cristo cita o livro de Macabeus. São Paulo cita o livro de Macabeus em 1 Timóteo 5, 23. Ele cita 2 Macabeus 15, 39. O autor de Hebreus 11, 35 cita 2 Macabeus 7. Cai por terra essa mentira diabólica, não purgatório, certo? Então, esse ato de expiação pelos mortos, ato de oração, foi comum tanto na igreja primitiva como é comum, olha só, até hoje, era comum o Antigo Testamento, né? Olha aí, interessante, né? Aqui em 1 Coríntios 15, 29, diz assim: se não fosse assim, que proveito teria aqueles que se esgotam pelos mortos? Seus mortos não ressuscitam. Por que se esgota por ele? Essa é a tradução da CNBB, né? Combustível dos bispos, Comissão dos Bispos, né? Olha só, porque aquele menino que tomou um tiro, aquele que era traficante, estão celebrando a missa do sétimo dia? Porque ele é agregado à sua comunidade, por mais que ele seja criminoso, por mais que ele seja... Irmão, quem somos nós para julgar? Certo? Se levou uma vida errada, certo, não se arrependeu, felizmente o crime acabou com a sua vida. Mas o que nós temos que ter o respaldo, orar uns pelos outros. Não ficar julgando. Ah, o cara é traficante, aquela mulher é prostituta, faz programa. Vamos orar por esses. Para se arrepender, para sair desse pecado mortal e alcançar a graça. Essa é a nossa missão, Marcelinho. Essa é a missão da igreja. Porque a misericórdia triunfará, o sacrifício de Cristo. Por mais que o cara seja traficante, assassino, pior espécie, um esgoto, um lixo para a sociedade, o que para nós interessa aqui é o sacrifício de Cristo. Não faz exceção de pessoas, certo, doutor? Olha que interessante, desde o Velho Testamento, era comum celebrar em honra dos mortos. Segundo Crônica 32, 33, Ezequias adormeceu entre seus pais e foi sepultado na parte superior do sepulcro dos filhos de Davi. Todos os habitantes de Jerusalém lhe prestaram as honras fúnebres. Olha só. Por mais que o cara seja traficante, o cara tem família, o cara tem mãe, meu irmão. Simples entender isso. Olha só. Honraria aos mortos é coisa do povo de Deus. Somente o povo de Deus faz honraria aos mortos. A mais aqui, ó. O Velho Testamento, mais ainda, o Velho Testamento, ó, é sombra do Novo, Hebreu 10:1. No Novo Testamento, se faz a honraria aos mortos, Atos 8:2, diz alguns homens piedosos trataram de enterrar Estevão e fizeram grande pranto a seu respeito. Ó. A Bíblia, desde a criação, tinha missa de sétimo dia. Ó. Honraria fúnebres no sétimo dia, Gênesis 50:10. Quando a era de Atartes, além do Jordão, fizeram uma grande e solene lamentações, e José celebrou em honra a seu pai um pranto de 7 dias. Vemos várias vezes a questão do 7º dia na Bíblia. Olha só. Simples entender que isso, mano. Simples. Olha só. É costume do povo de Deus. Você pega aqui, ó. Você for numa missa, convida o doutor Mocelin, ele aqui não vai, porque ele odeia a igreja, né? Antes da missa, vão dizer o nome dos mortos. Foi uma invenção da igreja? Não.
desde a igreja primitiva, lá em 1 Coríntios 11:30, quando Paulo está falando e diz, né? Da ceia eucarística, né? Ele diz, e há entre vós muitos mortos e enfermos. Muitos mortos, ó. Por quê? O morto, ele é congregado seu povo. Gênesis 25:8, ó. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice e farto de dias. E foi congregado ao seu povo. Lá em frente, mais Gênesis 25:17, dizem, estes são os anos da vida de Ismael. 137 anos. Expirou e morrendo, foi congregado a seu povo. Os mortos são parte da comunidade. Por mais que o cara seja assassino, né? Mocelinho, ele é Deus. Ele é Deus. Talvez o irmão lá que viveu aquela vida toda de prostituição se arrepende no último momento, meu irmão. No último segundo, no último instante. Vai encher linguiça em outro lugar, doutor. Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Graças a Deus que terminei esse vídeo. Eu poderia citar pais da igreja, poderia citar a Patrícia, poderia citar a história da igreja, poderia citar muita coisa. O que para nós interessa é o quê? Sola Escritura. Certo? Salve Maria, sou o servo missionário Roberto.